Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais um domingo na presença do Senhor, principalmente agradecendo a Deus pelo milagre que Ele fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver nesta manhã de domingo. E queridos irmãos, nós hoje estamos compartilhando a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, do versículo 31 ao 35. Aqui depois da última ceia, então Pedro é avisado. E vamos ver o que é que diz essa palavra para nós. Que lemos agora que diz, o 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, queridos irmãos, aqui o texto ele nos mostra que estava perto ali de Jesus ele ser preso, e ele falava para os discípulos. Ele estava sempre preparando os espíritos ali dos discípulos. Mas parece que numa vivência que tinham, os discípulos não entendiam. Interessante que ele diz, então, lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e a ovelha do rebanho se dispersarão. Então veja o seguinte, quem seria ali o pastor? Seria Jesus. Quem seriam as ovelhas? Os discípulos. Agora vamos trazer para nosso lado. Eles não tinham a confiança verdadeiramente em Jesus. Eles viam milagre e tudo, mas o texto é bem claro que eles viviam, mas não tinha realmente entendido o recado que Jesus ali passava para eles. E além disso, Pedro, ele se sentia assim um discípulo muito disciplinado, que ele não falharia na presença ali de Jesus de maneira alguma. Aí a gente vê o versículo 32 que ele diz: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. O seguinte, mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Veja que sempre era Pedro ali no meio do discípulo. Pedro era aquele discípulo que parecia, pelo que a gente vê pela narrativa, que era aquele discípulo de decisões bem contundente, brabo, que a gente vê até a situação de cortar a orelha do soldado quando vem prender a Jesus. Então ele tinha uma certeza, ele dizia daquela maneira, mas, queridos irmãos, Jesus ali conhecia a todos. E quando ele fala que quando o pastor ele é ferido, ele fala que todo o rebanho se dispersarão no primeiro versículo, quer dizer que todos corriam. Não tinha mais aquela união de estar ali quando ele estava presente. E era isso que Jesus ainda chega a dizer que depois vai se ressuscitar, volta para Galiléia, e eles ainda não entendem, eles só querem falar
a respeito da lealdade a Jesus, que ia ficar sempre ali, de maneira alguma ele sairia. E veja o seguinte, o versículo 34, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então veja o seguinte, Pedro querendo ser aquela perfeição, então Jesus é bem claro e diz a ele: essa noite ainda, antes de o galo cantar 3 vezes, você me negará. Então aquilo queria mostrar realmente, está entendendo, que Jesus tinha conhecimento, Jesus sabia, como ele sabia não, ele sabe de tudo, a onisciência dele, a onipresença, a onipotência. Então isso aí, queridos irmãos, ele nos conhece desde o ventre das nossas mães. E o versículo seguinte ainda disse-lhe Pedro, Pedro continua insistindo: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então veja o seguinte, a gente vê que o texto existe a discórdia dos discípulos. Todos dizem que não vai se afastar, vai estar unido, mas Jesus já conhecia o seu rebanho. Quantos pastores conhecem o seu rebanho? Às vezes, queridos irmãos, pensamos que conhecemos o rebanho, mas não temos o poder como pastor, não temos a onisciência como pastor e a onipotência também que Jesus, que conhece. Então, queridos irmãos, vivemos dentro da igreja, a gente trazendo esse momento para nossos dias. Quantas promessas temos feito para Jesus? Quantas promessas que vamos estar fazendo a obra, pregando. Então veja a diferença de antes e hoje. Hoje, por qualquer coisa, eu vou dar um tempo, eu vou parar. Vocês já pensaram se Jesus desse esse tempo em nossas vidas, parasse? E Jesus conhece a todos nós. E quantas vezes nós temos nos comprometido com Jesus de fazer a obra, de estar presente, de ter uma vida no altar. Não vivemos mais na carne, vivemos no Espírito. Mas vocês vejam, queridos irmãos, que ali aqueles discípulos andavam sempre com Jesus. E eles realmente se dispersaram. Eles fugiram feito louco quando Jesus foi preso para ser crucificado. E, queridos irmãos, nós temos conhecimento, nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus, estamos esperando o juízo final. E de que maneira nós estamos preparando nossos galardões? Quantos Pedros estão espalhados dentro das igrejas? Quantos 12 discípulos estão ali, já que ninguém poderia dizer não quero ser Pedro, porque Pedro era mais aberto, Pedro era mais de dizer, mais de falar. Então é isso, queridos irmãos, que temos que entender o comprometimento que nós temos com Jesus, o que dizemos que temos. E é isso que precisamos ter, esta certeza do que estamos prometendo para Jesus. O que estamos prometendo em trazer a obra. Jesus morre na cruz por todos os nossos pecados. E aí? O que estamos fazendo para retribuir, para realmente termos essa certeza dessa vida eterna? Precisamos entender o que esse texto está nos mostrando, que os discípulos ali conviveram, mas no momento do aperto, no momento do acontecimento, fugiram.
e que podemos tomar como exemplo para não estarmos também fugindo do ministério que Deus preparou para cada um de nós. Se pastor Jade, o ministério é cuidar das ovelhas, então que eu tenha cuidado. E você, meu irmão, se você é um diácono, se você é um líder, se você é membro da igreja, ou você faz parte da liderança da igreja, veja o que você prometeu. E que você não se disperse, que você não fuja do seu compromisso com o Senhor. Então a palavra, ela quer nos mostrar isso hoje. Ela quer nos mostrar o exemplo aqui dado por Pedro e pelos discípulos, que viviam lado a lado. E quanto de nós nos comprometemos de fazer a obra? Estamos fazendo a obra? Que Deus possa assim estar abençoando a cada um. E que você possa cada vez mais ter o entendimento da palavra. Procure, queridos irmãos, ler esse texto do capítulo 26 de Mateus, que você entenderá mais esta palavra. Que Deus possa estar abençoando a cada ouvinte desta palavra, neste domingo maravilhoso. E hoje, vá para a igreja mais próxima da sua casa. Vá cultuar. Pela manhã nós temos a EBD, de 10 às 11. Se você morar em Gaibu, em Seada dos Corais, quiser nos visitar ali no setor 3, estamos ali começando de 10 às 11 horas. E à tarde, às 17h30, 5h30 até às 19h30. Estamos ali lhe aguardando. Queremos compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu vou estar orando por todos os ouvintes, agradecendo a Deus como Ele tem nos ajudado, cuidado a respeito desta pandemia. Já baixamos de 400. Que Deus assim continue fazendo esse milagre para cada um de nós. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pelas bênçãos, eu quero te entregar, Pai, cada ouvinte desta palavra, que possa cada vez mais estar se entregando para te servir. E que tu sabes, Senhor, como é difícil seguir esse evangelho. Te pedimos a tua ajuda. Eu quero te entregar neste momento cada pastor, neste domingo. Eu quero te entregar, Pai, cada liderança das igrejas, cada membro, o teu povo, Senhor, escolhido por ti. Que tu continue, Pai, cuidando de cada um de nós. Eu quero te entregar, Pai, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Em nome de Jesus Cristo, conforta, Pai, a cada um. Continua, Pai, nos dando esse domingo maravilhoso e que possamos hoje estar te servindo, Pai, cada vez mais. Ó Senhor, te agradeço por todas as bênçãos e te peço, Pai, continua abençoando cada família representada que está ouvindo esta palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.